Será que o homem tá bravo? Se eu e você estamos, imagina o Facincani. Imagina o Facincani. Vamos ver o que ele falou. Esse vídeo aqui é na Placar TV, né? Vou deixar o link na descrição, mas eu vou deixar o link do canal do Facincani e da Placar TV aí pra vocês. Vamos ver o que ele falou, né, cara? Porque você tem um cara depois de um jogo como esse que a gente costuma ouvir e costuma se identificar. O Facincani, tem gente que não gosta do jeito dele, tem gente que não gosta do que ele fala. Eu já discordei dele, já concordei também. E o legal do futebol é isso, tá? Vamos ver o que ele falou aí depois desse empate com gosto de derrota, né? Pra muita gente aí com gosto de derrota, pro Abel Ferreira, pra nós como torcedores, imagino que pros jogadores também. E assim, se tem um lado bom, cara, na real nem tem lado bom, né? Mas tem lições, né? Que fique a lição de jogar até o final. O Palmeiras sabe fazer isso, né? A gente sabe que sabe. E o lado bom é que os caras vão ficar achando que o Rodrigo Garro é craque na bola que tava pro Everton dominar no peito. Mas tá bom. Vamos ver o que o Facincani falou aí. Amigo ligado aqui na Placar TV, por favor, deixa o seu like nesse vídeo aqui pra gente falar desse derby completamente maluco, imprevisível, improvável, com um final de jogo de roteiro cinematográfico. Olha, nem se o Tarantino, se o Spielberg, sei lá, se o Scorsese se juntassem pra fazer um filme, o roteiro final seria tão bom como foi esse Palmeiras e Corinthians lá em Barueri. Que jogo! O Palmeiras vencia por 2-0 até os 41 do segundo tempo. A partida estava completamente entregue por parte do Corinthians. O Corinthians teve jogador machucado no fim, o Yuri Alberto. O Cássio foi expulso. O Corinthians tinha 2 jogadores a menos no total. Ou seja, o que poderia mais acontecer com isso? O Corinthians empata o jogo quando perdia por 2-0 numa bola espírita, num golaço de Rodrigo Garro e também, ao mesmo tempo, numa baita colaboração do goleiro Everton do Palmeiras, que pra mim não falhou, tomou um frango no gol porque ele tirou a mão com a bola praticamente, né, defensável por parte dele. Mas vamos falar a respeito disso, então deixa seu like nesse vídeo aqui, se inscreva no nosso canal pra gente falar desse clássico, repito, olha, um dos melhores roteiros que eu vi, sem dúvida alguma, só um Palmeiras e Corinthians mesmo pra proporcionar isso. Desculpem os outros clássicos do Brasil, grandes rivalidades, eu entendo, são bonitas, são maravilhosas, mas Palmeiras e Corinthians é diferente. Palmeiras e Corinthians é um show à parte, é um outro planeta em termos de roteiro, em termos de rivalidade, em termos de proporção e de episódios como esse que a gente acabou de ver. O Palmeiras praticamente controlou o jogo até, sei lá, 25 do segundo tempo, né? Hendrick voando baixo, a dupla com o Flaco Lopes funcionando de forma muito harmônica. O Palmeiras entra com Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael, meio campo que praticamente o torcedor gostaria de ver atuando juntos, né? Com essa dupla de ataque. Tudo bem que com 3 zagueiros, Gustavo Gomes se machucou, mas o Naves fez uma grande partida, não deixou nada a desejar em relação ao capitão do Palmeiras e tudo conspirava a favor do Verdão. O Corinthians não criava nada até 20 do segundo tempo. Era um envolvimento, era um bombardeio do Palmeiras. Flaco Lopes perdendo o gol no primeiro tempo. Aí o Hendrick faz o primeiro gol numa jogadaça, numa bela partida, inclusive, do Marcos Rocha, lateral direito do Palmeiras, que dá o passe pra ele cortar pra dentro, deixou o Fausto Vera sem pai nem mãe. Cássio falha no gol, na minha visão, o chute era defensável. Volta o segundo tempo, Palmeiras indo pra cima. Gol de cabeça do Flaco Lopes, 2-0. E aí vem a mudança total de roteiro. Quando todo mundo esperava o Palmeiras controlando o jogo ou amassando ainda mais o Corinthians para buscar o segundo, o terceiro gol, o senhor Abel Ferreira faz mudanças que em nada, em absolutamente nada, favoreceram o Palmeiras. Primeiro que ele tirou o Flaco Lopes do jogo, né? Para colocar o Rony, que entrou batendo cabeça, entrou muito mal e não aconteceu em campo. Depois a entrada do Gabriel Menino no lugar do Zé Rafael. Piorou ainda. E aí depois o que acontece? Entra em campo o John, entra em campo o Fabinho, ou seja, principalmente o John, que é um atleta que, repito, Abel, você me desculpe, você ir à coletiva semana passada pra dizer, pra tentar proteger o elenco, o jogador que John vai ser um dos melhores do mundo.
Abel, com todo respeito, que exagero absurdo, né? Reveja seus conceitos, é um jogador que entra em campo e não soma nada com a camisa do Palmeiras. Não é porque é da base que tem que ser protegido e não pode ser criticado. Olha a diferença do Naves. Olha a diferença, por exemplo, do próprio Endrick. Esses sim são da base e bons jogadores. O John não é e não pode entrar em campo, ainda mais com a opção que você tinha do Lázaro, que acabou de chegar para ser reforço. Por que fica no banco de reservas? E aí, por outro lado, o Corinthians se aproveitou, né, dessas mudanças de estratégia do Palmeiras, passou a somente chamar o Corinthians pro campo, entraram o Mateuzinho, Pedro Henrique numa correria danada, Gustavo Mosquito pra cima do Piquerez, que fez uma péssima partida, esse foi o único que destoou na equipe pro Palmeiras em campo, um jogo fraquíssimo do lateral uruguaio, lento, tomando todas na marcação, ainda mais quando entrou o Gustavo Mosquito, tanto é que a jogada do gol do Corinthians nasce do Mosquito indo pra cima dele, cruzando pra trás, ninguém vê o Yuri Alberto sozinho pra fazer o gol, e aí no final do jogo com esse 2-1, Guilherme Bira entrando, o Corinthians indo pra bafa, o Palmeiras, em vez de ter outro tipo de postura só chamando adversário, num bicão, quase que consegue ainda, quando já estava mal na partida, mudar todo esse cenário, porque o Cássio é expulso, o Rony vai numa bola, dá um tapa por cima dele, falta para a equipe do Palmeiras, Cássio fez a falta fora da área, portanto, cartão vermelho direto, não teve conversa, não teve nenhum tipo de explicação. O Gustavo Henrique, zagueiro, vai pro gol, ou seja, era a chance do Palmeiras tentar chutar e achar uma bola. Sim, Piquerez bate a falta, vai pra fora, e aí no lance seguinte, num contra-ataque, outra falta, só que esta em favor do Corinthians, Yuri Alberto se machuca, Corinthians já tinha feito as 5 mudanças, sai o Yuri Alberto machucado com 2 a menos, numa falta que o Corinthians tentou levantar a bola pra área, sai a jogada errada, e aí o Rony, o que ele faz? O Rodrigo Garro vai dar um drible por dentro, falta em cima dele, tudo que o Corinthians queria, uma última bola parada na intermediária, e aí, numa falta besta feita pelo Rony, quando todo mundo esperava que o clássico fosse terminar, sei lá, numa bola alçada na área, o Palmeiras tirasse, o Rodrigo Garro acha um gol maravilhoso de longe, mas repito, com uma baita colaboração do goleiro do Palmeiras, o Everton, que tirou a mão da bola. Goleiro que tira a mão da bola, tentar fazer corta-luz na última bola do jogo, brincadeira, hein, Everton? O início de temporada, repito, o arqueiro do Palmeiras é muito ruim, muito abaixo da média, e esse gol corrobora com isso. Um 2-2 pela resiliência do Corinthians, mas ao mesmo tempo pela falta de atitude covarde por parte do Corinthians. Segundo tempo do Corinthians foi correria e o Palmeiras mudando a estratégia, tirando os principais jogadores do jogo, Zé Rafael, o Flaco Lopes, que estava muito bem de forma inexplicável por parte do técnico Abel Ferreira português, chamando o Corinthians para o campo, que não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, fez a parte dele e fez muito mais do que a parte dele, né? Porque o Corinthians tinha dois jogadores a menos, perdia por 2-0 até praticamente 40 do segundo tempo e conseguiu buscar o empate em 2-2, que obviamente vai dar muito moral para os jogadores do Corinthians daqui para frente buscarem essa classificação à segunda fase do Campeonato Paulista. E olha, depois de um derby como esse, muita coisa pode mudar por lá. Claro, falo isso mentalmente, porque na parte tática e na parte técnica, esse Corinthians também tem muito a evoluir de um primeiro tempo ruim, de um Fausto Vera inexistente em campo, de um Ranieri que fez um jogo ruim também, até essas mudanças do Palmeiras, os laterais do Corinthians não jogaram bem, improviso do Caetano horroroso, o Fagner muito menos, a zaga do Corinthians também, em alguns momentos um tanto quanto perdida, só que o Corinthians teve a diferença de buscar um jogador como o Rodrigo Garro, incansável, um jogador que em nenhum momento deixou de batalhar, deixou de jogar, que pegou a bola embaixo do braço e chamou o jogo para buscar o empate em 2-2. Essa que é a diferença, Abel Ferreira. Enquanto o Antônio Oliveira foi para cima para tentar buscar o empate, tudo bem, não tinha nada a perder, você, Abel Ferreira, tinha o resultado do time em mãos, com o Corinthians batido, com o Corinthians entregue para fazer o terceiro, para fazer o quarto, para mudar cada vez mais ainda o panorama do jogo em favor do Palmeiras e, de novo, por um excesso de cautela e desta vez uma retranca desnecessária, foi premiado com este empate doloroso, com sabor de derrota 2-2 pro Palmeiras e, obviamente, com sabor de vitória pro Corinthians. Cara, é torcer pra ficar lição, velho. É torcer pro Palmeiras aprender a lição. Já era pra ter ficado lá do Santo André, né? Que toma empate no final também. Mas fica a lição, cara.
Não sei se o Corinthians vai passar de fase. Mas até deram um exemplo, né? Imagina esse jogo aí, numa semifinal, o Palmeiras ganha de boa do Corinthians, eles vão lá e empatam no final e vai pros pênaltis. Não precisa nem falar. Com o Gustavo Henrique no gol, você não precisa nem falar o que ia acontecer, né? Não precisa. Então, cara, é uma situação bem complicada. Então o Palmeiras precisa realmente... Fica a lição, né? Presta atenção nisso pros próximos jogos. Logo tem o São Paulo aí pelo Paulista, que é um jogo importante, vai ser no Morumbi. E depois no mata-mata, caso, não sei se o Corinthians vai se classificar, até o São Paulo tá perigando, né? Mas todo mundo se classificando aí, os times da capital e tudo mais, tendo que pegar esses times aí que você tem que respeitar, é bom ficar a lição. Fez 2-0, faz 3, fez 3, faz 4. Porque dava pra ter feito, né? Mas é isso, beleza? Ó, link aí do canal da Placar TV e do Facicane na descrição. Tamo junto.